Irmãos, a paz do Senhor, me chamo irmão Marcos, tá? Muitos me chamam de irmão Marquinhos, não tem problema. E fui incumbido de dar a unidade, os capítulos 4 e 5 da unidade 1, amém? Para falar sobre Pentateuco, o pastor Eduardo já deu uma introdução a respeito da sua localização geográfica, da questão da sua história, e o finalzinho, 4 e 5, vai pegar mais a parte meio que científica deles, da origem do Pentateuco. Amém, irmãos? Amém. Disso, alguém pode ler o que está escrito na tela, fazendo favor? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado, irmão. O Pentateuco, ele é resultado desse versículo aqui. Ele não é uma profecia da Escritura que é particular de interpretação, né? Ela não foi produzida nem vontade de homem algum, mas sim Deus falou através dos homens, através do Espírito Santo. Então, o Pentateuco não é uma obra humana, ela é uma obra de Deus. É a vontade de Deus sendo comunicado para nós. A Bíblia, não só o Pentateuco, óbvio, né? A Bíblia toda, as Escrituras, é o falar de Deus para nós. E diante disso, o que constitui o Pentateuco? A semântica da palavra Pentateuco, lá em grego, na parte de Torá, vem do grego Pentateucos, significa, deixa eu ver se eu consigo pegar o ponteiro aqui, significa 5 recipientes ou 5 rolos, referindo-se ao invólucro que guardava os papiros. Então, penta, né? 5, e a parte do teucos e livros, né? Ou, na parte dos judeus, a Torá, significando instrução, ensino ou lei. Mas a gente não pode reduzir ele somente como um código jurídico. Ela não era apenas um código jurídico, como muitos pensam. Ela também continha narrativas históricas, orientações morais, aliança com Deus e uma identidade nacional do povo de Israel. Em cima disso, só relembrando aos irmãos o que era, eu acho que foi falado na outra unidade, o que era o papiro e o pergaminho. O papiro era feito das plantas, né, de uma planta que crescia nas margens do rio Nilo, e eles juntavam essa planta, faziam um processo, e juntavam um com o outro, né, fazia essa parte, por isso que ela tem essa divisão, a gente consegue enxergar bem essa divisão, essas linhas verticais, e ela tem, ao olhar aqui, uma rigidez, né, uma rigidez maior. Ele era muito mais barato de fazer, era um material mais leve, era uma produção muito mais rápida, porém, ele rasgava muito fácil, não era um material que ele odiava a umidade destruía ela e durava muito menos. Diante disso, dos rolos do papiro, tinha uns rolos de pergaminho, que era feito de couro de animal. Poderia ser ovelha, cabra, bezerro ou qualquer outro tipo de animal. Não era um couro comum, ele passava por um tratamento especial para chegar nesse resultado aqui, um resultado mais maleável. Ele era muito mais resistente, dura séculos, né? Poderia ser escrito frente e verso, dos dois lados, porém, ele era um processo caro, exigia dezenas de peles de animais para ser produzido. Então, quando nós falamos de 5 rolos, né? 5 rolos, provavelmente, é para o lado do pergaminho, que era o que os judeus eles manipulavam. Diante disso aqui,
nós temos os 5 livros da parte, na sua semântica hebraica, o seu sentido, e na sua semântica grega. Nós conhecemos mais a semântica grega, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Gênesis representa o quê? As origens. O Êxodo é a saída. O Levítico representa as leis dos levitas. Os números seriam os censos, né? Números, né? Tudo mais. E Deuteronômio, a segunda lei. Mas só que para os judeus é diferente. Eles chamam Gênesis de Bereshit. E ele tem um significado de no princípio. Por que no princípio? Porque o primeiro verso, o primeiro capítulo 1, versículo 1, significa, no princípio criou Deus. Então, assim, eles identificavam, ó, então ele está falando de Bereshit. E o Êxodo, para ele, é Shemot, significa nomes. Êxodo, capítulo 1, versículo 1, está escrito, esses são os nomes dos filhos de Israel, ó, nomes. Então, quando ele ouvia essa parte, que não tinha ainda a divisão por capítulos e versículos, isso vai se dar muito mais lá na frente, então eles identificavam o Shemot. Aqui tinha o Vaikra, que representa o Levítico, chamou. Alguns irmãos vão dizer o porquê. É só lendo Levítico capítulo 1, e chamou o Senhor a Moisés. Os irmãos estão entendendo a partir daqui? Então, cada nome dele vai representar os primeiros versos dos livros. Tem o Bamidabar, né? Bamidbar, é meio difícil de falar. Significa deserto, falou o Senhor no deserto, no Sinai. E o último, Devraim, significa palavras. Essas palavras que o Moisés falou representam Deuteronômio e Números, respectivamente. Então, os judeus, eles liam assim, eles viam assim. A construção dos livros da Bíblia, ela tem uma identidade de uma cultura. Quando chegou até nós, passou para outras culturas até chegar na nossa semântica da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela vai pegar do grego, do hebraico, vai fazer essa tradução. Gênesis, Levítico, Número. Então, assim, quando você chega para o judeu, abre lá em Gênesis, ele não vai entender. Você tem que falar Bereshit, que é a língua dele. Então, daqui nós temos os 5 rolos, ou os 5 livros, que mais tarde, igual o irmão até perguntou dos livros, e eles vão entender assim. A nossa Bíblia, na parte do Antigo Testamento, nós chamamos de Antigo Testamento, eles falam de Tanakh. Por que Tanakh? Porque representa as 3 divisões, as divisórias deles, que é a lei, Torá, os profetas Neviim e os escritos, que é o Ketuvim. Tanakh, Torá, Neviim e esse QH, Ketuvim. Tanakh, representa todo o Antigo Testamento deles. E o Antigo Testamento da Bíblia hebraica, ela tem umas particularidades diferentes da nossa. Vou ampliar aqui para que os irmãos possam entender melhor. Veja só. Os 5 primeiros livros continuam na mesma composição. Os irmãos podem ver aqui. Quando chega na parte dos profetas, o Neviim, ele vai ter uma divisória pouco diferente. Nós dividimos 1 Samuel como 2 livros. Eles não. Samuel é uma composição só. 1º e 2º Reis, para eles, é uma composição só. Depois vai vir a parte dos escritos, desses profetas maiores e menores, vai ser tudo um só. Eles juntam poesia, junto com sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e junto esses profetas em uma composição só.
É só a forma como eles olharam e dividiram. Os livros continuam sendo o mesmo. O primeiro Samuel, o primeiro e segundo Samuel nosso, é ainda o Samuel deles. Toda essa composição dos dois livros estão dentro deles. Alguma dúvida até aqui? Hein, pastor? Sim. Então, quer dizer que, mesmo sendo a nossa composição um pouco maior, é o mesmo conteúdo, então? É o mesmo conteúdo. Ela só é maior pela forma como é dividida, tá bom? Amém. Ela não é maior na questão de conteúdo, somente na divisão. A gente, quando foi na parte da patrística, quando foi fazer essa divisão, tornou mais fácil, né? Eu acredito que ficou um pouco mais fácil para a gente. Primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo Crônica, os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, aí vem os profetas menores. É só uma forma de entender melhor a Bíblia. Mas o conteúdo é o mesmo, não mudou nada. Tudo bem até aí? Tá. Alguém pode ler, algum irmão separa rapidamente aí, Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21, e outro irmão, ou uma irmã, Neemias 8, versículo 1 e 2, por favor. Demora não, irmão. O meu tempo é curto. Pode chamar de irmão, sou pastor não, irmão. Pastor é só o pastor do ar. E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vida aos cegos, e a pôr a liberdade os oprimidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar o ministro, assentou-se os olhos de todos na sinagoga, estando fito nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Amém, irmão. Antes de ler Neemias 8, olha só, Jesus entrou na sinagoga e foi-lhe dado o livro de profetas Isaías. E ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito. Irmãos, esses rolos aqui não ficava cada um na casa não ficava na casa de cada irmão, não, de cada judeu, não. Ficava na sinagoga. Era um material, se eu não me engano, para cada sinagoga. Não era tanta sinagoga aqui assim. Então, os judeus desse tempo, eles não tinham essa facilidade que nós temos agora com a tecnologia, né? Nós temos livros no celular, no computador. Nós temos livro físico em casa. Lá, nesse tempo, não tinha isso. Os livros ficavam na sinagoga ou no templo. Então, essa coisa de você pegar o livro, imagina, você está pegando o livro, você deita na sua cama, ou você senta na sua cadeira e vai ler, é algo que você tem o direito hoje. Naquela época não tinha. Para você ler o livro de Isaías, é só desse jeito. Tinha que ir lá, alguém tinha que falar para você, alguém tinha que fazer essa leitura para você. É o que vamos ver aqui em Neemias 8, 1 e 2. Podem ler? Alguém separou aí, por favor? Amém. Algum irmão, irmã, por favor? Sim, Neemias. posso? Pode, por favor. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel.
E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Olha como que era a dinâmica desse tempo. Juntou uma multidão, um povo, para ler um livro. Os irmãos entendem como que Deus agia naquele tempo. Olha o que era vou dizer uma dificuldade tecnológica, né? Era uma limitação tecnológica. Por isso que, hoje em dia, o próprio pastor, ele bate nessa tecla, leia a Bíblia para as pessoas, fale a Bíblia para as pessoas. Você tem a oportunidade de ter a Bíblia nas suas mãos, que é através de um celular. Distribua mais as Bíblias, fale mais da palavra de Deus, assim como Neemias fez, anuncie a palavra de Deus. Porque esse povo que ele reuniu como se fosse um só homem, eles tinham sede da palavra e tinham que ouvir. Quem estava mais perto ouvia melhor, quem estava mais longe, tadinho, ele ficava perguntando o que ele falou, entendeu? E ficava repetindo. Mas eles faziam, o Neemias fazia de tudo, que mais versículo para frente vai falar que tirava dúvida de todos, faziam grupos. Assim se compunha o Pentateuco. Aí o Pentateuco, ele trabalhava questões, né? Quem criou o mundo, quem é Deus, como Deus se relaciona com o homem, o que é aliança, como surgiu Israel, o que é pecado. A Torá responde às maiores questões existenciais da humanidade através da narrativa da experiência de Israel. Israel, ele teve que construir a sua tradição oral através da experiência. Abraão, ou melhor, Moisés, quando ele recebeu a revelação da vida de Abraão, né, da vida de Noé, provavelmente ele entendeu as experiências. E Deus foi trabalhando em cima de Moisés para que ele pudesse escrever palavra por palavra que Deus quisesse. Nem todas as perguntas serão respondidas. Deus não quer aqui responder, por exemplo, se a criação do mundo, vou entrar numa questão mais aqui, se foi através do Big Bang ou não foi, se foi numa macroevolução, microevolução, a Bíblia não fala disso. O que a Bíblia fala é que ele é o autor da criação de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? É isso que temos que atentar da revelação de Deus. Deus não quer responder todas as perguntas, mas ele vai responder as principais, as mais importantes para a nossa revelação. Continuando, a tradição consolidada, a autoria mosaica. A tradição judaica, rabínica e cristã antiga sustenta Moisés como autor principal. Falei de Moisés agora há pouco, reunindo todas as qualidades para compor o texto. Por quê? Havia, na parte do livro, havia uma dúvida quem era o autor do Pentateuco. Até então, tanto a tradição judaica, tanto a cristã, vai dar o Moisés que escreveu. Por quê? Nós temos evidências internas. Êxodo 17:14, escreve isso para a memória num livro. Números 33, escreveu Moisés a sua saída. Deuteronômio, capítulo 31, essa lei escreveu Moisés. Então, nós temos evidências internas de que Moisés escreveu, compilou o Pentateuco. E evidências no Novo Testamento. Em João 5:46, Jesus frequentemente se refere à lei de Moisés. Então, nós temos essas provas bíblicas que vai apontar para Moisés. Aí, no próximo capítulo, vai falar que quando vai fazer a formação do Pentateuco, aí vai entrar na área mais científica, da área de linguística, história, então, que é o método histórico crítico. O que é um método histórico crítico? Imagina que você encontrou uma carta antiga de 500 anos atrás. E você poderia perguntar,
quem escreveu, para quê, em que época, qual problema existia. O texto foi alterado depois. O autor queria ensinar o quê? Isso é um método histórico crítico. Estudar a Bíblia como um documento histórico, investigando origem, contexto e formação. Irmãos, estamos falando de um método científico. Então, estamos falando de um método que vai reunir fontes, papiro, vai olhar textos antigos. Até aqui, estamos falando da ciência de estudar o Pentateuco, de estudar a Bíblia. A parte da fé, vamos falar um pouco mais lá da frente, tá bom? Então, continuando. Eles vão fazer outras perguntas, né? A data do texto, o autor, o contexto histórico, né? O que estava acontecendo, a forma literária, é uma poesia, é uma lei, é uma genealogia, uma narrativa. O processo de formação, o texto foi crescendo ao longo do tempo. Exemplo, pequenas tradições, compilação, livro final. Então, isso se chama o método histórico crítico. Até aí, tudo bem, irmãos? É um pouquinho mais pesado, maçante, mas eu não vou ser maçante. É só isso aí Tá mesmo. ótimo. Tá Tá bom? ótimo. Continuando. O método é como se fosse a ferramenta. Dessa ferramenta, a gente utiliza essa ferramenta para criar as hipóteses. Beleza. Aí, deixa eu sair aqui para entrar no outro material. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui rapidamente. Só um minutinho, irmão. Ok. Então, vocês estão vendo aí na tela, primeiro surgiu a pergunta, certo? Está compartilhando aí? Cá, pastor. Isso, ok. Ó, os estudiosos começaram a perguntar, como foi o Pentateuco escrito? Moisés escreveu tudo? Por que há repetições? E assim, ele faz parte do método histórico crítico, que é a ferramenta. Da ferramenta surge hipótese. O que é uma hipótese? É uma explicação provisória para alguma coisa que ainda precisa ser testada. Então, é uma explicação provisória. Aí surgiu a hipótese documentária, JEPD. Então, o raciocínio funciona do seguinte: método, análise de texto, observação, e surgiu a hipótese. Dentro dessa hipótese, o que é essa hipótese JEPD? O J significa já vista ou já vista, porque significa, vai pegar o nome de Yahvé. Ela tem uma característica que Deus aparece mais próximo, pessoal, ele está caminhando, ele está conversando. Um exemplo, Gênesis 3. Deus andando no jardim do Éden. Parece mais humano na descrição. Então, vai dar um nome para essa hipótese de teologia antropomórfica. Aí vem a outra letra, né? Eloísta, vem de Elohim, característica. Ele vai dar mais destaque para sonhos, profetas, mensageiros. Deus parece mais distante. José recebendo sonhos, período, esqueci de falar do período do outro. Um foi no Reino Sul e esse agora no Reino de Israel. A outra letra que vem de sacerdote, P. Ele vem falar de genealogias, leis, sacrifício, pureza. Exemplo, listas longas, fulano gerou cicrano, ou regras de sacrifício. A P enfatiza ordem religiosa. E por último, deuteronomista, que vai focar na obediência, aliança e fidelidade, para passar uma mensagem de obedecer, e ligado às palavras finais de Moisés. Então, JEPD vai formar um conglomerado de hipóteses para explicar o seguinte. Aí eu vou sair e voltar para minha tela lá, para vocês entenderem melhor. Um momento. Isso. Vamos voltar aqui. Ó.
Beleza. Alguns estudiosos pensaram, o Pentateuco talvez seja formado por fontes diferentes reunidas depois. Essas fontes são justamente essas hipóteses que eu acabei de explicar para vocês. Um vai trazer, o Deus estava mais perto do homem. Não, Deus falava mais através de sonhos. Não, Deus falou através de aliança. Deus falou através de palavras, de culto. Então, juntou todas essas ideias, as hipóteses, e formou a hipótese documentária. Aí, vai chegar, através desses dois autores aqui, o Julius Wellhausen, ele vai focar, com a sua evolução crítica literária, a partir do Pentateuco, nos documentos escritos. Ele vai focar no que tem, o que existe no papel, no papiro, no pergaminho, no que é físico. Ele vai pegar esses documentos, vai fazer análise e vai falar, isso aqui pertence ao Pentateuco, isso aqui pertence na época de Moisés, isso aqui pertence na época de Levítico. E o Hermann Gunkel, ele vai priorizar a tradição oral pré-literária. Então, ele vai fazer uma abordagem mais artística, sintética. Quando nós falamos da abordagem oral pré-literária, aquilo que se passa de pai para filho, de geração em geração. Até chegar em Moisés, para ter a revelação de Deus, acredite que Moisés ele tinha uma tradição oral. Enoque, Noé, eles tinham uma tradição oral. Noé aprendeu da tradição de Adão. Adão provavelmente explicou para todas as suas genealogias para quem era Deus, como foi isso, foi aquilo. Depois que vai surgir as escritas. O pastor Eduardo pode explicar melhor, porque ele aborda mais a história, ele é historiador. E aí vamos entrar no capítulo 5. Eu sei que pode ter ficado um pouco difícil, mais maçante, porque isso aqui é um pouco mais científico, mas não é a minha área. Estou tentando explicar o que eu entendi, estou repassando para vocês, qualquer coisa, pergunto para o pastor Eduardo. Aí, o capítulo 5 vai fazer o seguinte. Esse homem, Rolf Randolph, ele fala que o Pentateuco não surgiu dos grandes blocos, que é esses documentos aqui, que são grandes blocos literários. Ele vai falar que foi em pedacinhos. Os irmãos observam na tela... Espera aí. Pode falar. Quem levantou a mão aí? Alguém levantou a mão? Não? Tá, voltando aqui. Voltando aqui. Esses pedacinhos, vocês estão vendo os tijolinhos, certo, irmãos? Só para confirmar que vocês estão vendo a mesma tela que eu. Sim, pastor. Então, esse Rolf Randolph, ele vai falar que não foi em grandes blocos, mas sim em pequenos bloquinhos, como se fossem pecinhas de Lego, como se fosse tijolinho encaixando no outro. História primitiva, história patriarcal, história do Êxodo, experiência dos sinais, estadia no deserto, instalação na terra. Ele vai pegar e vai falar, esses pequenos blocos independentes foram se agrupando, ajuntando, e assim se formou o Pentateuco. Então, até agora, nós estamos vendo tentativas científicas de homens de explicar como se formou o Pentateuco. Nós, como servos de Deus, já tiramos de letra. Foi Deus, através de Moisés, através dos profetas, através disso, já matou a questão. Mas aqui estamos tentando trazer algo mais científico da linguística, da historicidade, e assim por diante. Aí, a partir é um ponto do livro que ele vai falar o seguinte: o que é possível aprender com essa crítica, né? Com a ferramenta, com as hipóteses? A Wellhausen aprendemos a perguntar o que o extrato literário pertence ao texto. Talvez esse seja o ponto de partida de qualquer interpretação responsável. Deixa eu ver se eu consigo pegar o pontador. De Gunkel, aprendemos a levantar a questão da tradição oral pré-literária. Em que forma está expresso o texto?
de que o contexto vital deriva o que está ocorrendo no texto quanto evento da fala escuta. Albright nos ensina a perguntar que num texto é fatalmente verídico para as histórias, dentro de uma variedade de elementos tradicionais. E von Rad, aprendemos a perguntar em que forma o texto foi remodelado. Então, cada autor desse vai levantar a sua hipótese, a sua crítica, e nós, como alunos, nós, como estudantes, não vamos chegar e colocar, não, o Ehnhaus está certo. Não é assim que funciona. Quem está construindo o conhecimento, ele vai pegar conhecimentos de várias fontes. O Wellheiser, de Gankel, de Albright, de von Rad, e a partir daí você vai montar a sua abordagem de conhecimento. E daí vem teorias sobre os livros que compõem a primeira parte da Bíblia. Isso é o resultado disso tudo. Teve uma pessoa que falou assim, tem o Hexateuco. Então, Hexateuco 6, porque começaram a perguntar assim, será que o Pentateuco só era feito de 5 livros? Será que não era mais livro? Começaram a fazer essa questão, esse questionamento. Então, esse teólogo alemão, o H. Helwer, defendeu que a primeira obra histórica foi o livro de origem, que abarca o Pentateuco e o livro de Josué. Então, para ele chegou a essa conclusão, de Gênesis a Josué é o que a gente chamaria de Pentateuco. Então, não é Pentateuco, é Hexateuco. Já o outro, von Rad, que eu falei agora há pouco, ele vai falar que é o Tetrateuco, que vai de Gênesis, Levítico e Número. E ele vai dar as suas explicações, não convém, é só para entender o contexto geral. E o outro vai falar que não é nem 6, não é nem 4, eu fecho com 9. Eneateuco, olha o tanto. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Para ele, todos esses livros vai compor os livros iniciais. Mas, por que nós não cremos no Hexateuco, no Tetrateuco, no Eneateuco? Justamente porque o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, elas têm base histórica, ela tem base através dos seus versículos, como já foi lido aqui, que Moisés escreveu, ela tem uma conexão, esses rolos, esses livros, elas se conectam, Êxodo com Número, Número com Levítico, Levítico com Deuteronômio, e o próprio Flávio José, que é um historiador contemporâneo na época de Jesus, ele vai falar, ninguém pode escrever a história, nem há discordância nos escritos, mas apenas os profetas souberem, com inspiração divina, os fatos mais antigos, e de nós distantes, com clareza, narram como as coisas aconteceram no tempo deles. Portanto, é natural e até necessário que não tenhamos milhares de livros divergentes que se contradizem, mas só 22 livros. Por que ele fala de 22 livros? Porque o deles é composto de 22 livros, a Bíblia hebraica. Entendeu? Então, ele vai falar disso, de 22 livros. Desses 5 são os livros de Moisés, com as leis e a tradição desde a criação do homem até a morte do próprio Moisés, num período que abrange quase 3.000 anos. Flávio José só vai concretizar a tradição dos judeus, a tradição hebraica, e a tradição cristã. A tradição cristã não teve problema de reconhecer, de olhar hexateuco, tetrateuco, eneateuco. Não, é 5, está bem fechado, tem composição de um para o outro, tem versículos bíblicos que mostram que ele foi instruído por Deus, então fechou no 5. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá, vou continuar. Estão me ouvindo? Só para ter um... Estão me ouvindo? Alô? Estamos. Sim, beleza. O Pentateuco, ele vai formar o quê? A identidade de Israel.
Israel é o Pentateuco. O Pentateuco é Israel. Por quê? Nós vimos dois grandes, eu poderia colocar, né? Duas pilares, colunas. Deus fazendo as promessas e Deus exigindo a fidelidade. Esses dois elementos, intenção e harmonia, sustenta toda a arquitetura teológica. Vou ter Bíblia aqui, mais do Pentateuco. Da Bíblia também, mas vamos ver mais do Pentateuco. Então, temos a vocação de Abraão, a promessa da terra. Nós temos o exemplo do Sinai, como o êxodo de lei, a aliança. Nós temos vários homens e até mesmo mulheres fazendo parte dessa identidade de Israel. Então, o Pentateuco é a história de Deus contando para a gente, a história de um povo especial que ele tentou formar. E assim, quando eu falei ele tentou formar, que quem falhou não foi Deus, foi os homens. Infelizmente, o pecado de Israel, como o pastor Eduardo falou anteriormente, por causa dos pecados deles, eles ficaram peregrinando por 40 anos. O povo rebelde ficou 40 anos rodeando, e eles não entendiam essa identidade, que Deus faz promessa e Deus nos diz fidelidade. E quando Moisés, ele chega no Rio de Jordão, contempla a terra prometida, mas morre sem cruzar a última fronteira, dá uma ideia, dá esse entendimento que é uma obra incompleta dele. É como se a Torá, ela fecha suas cortinas não com uma vitória final, mas com uma esperança suspensa no deserto. E por que essa obra fica incompleta? Porque essa obra, ela leva quem? Jesus. O acabamento da obra, ela começa em Moisés, passando por José, e vai terminar em Jesus. Que ele é a revelação final. E Hebreus vai falar, né, que o Antigo Testamento ele era uma sombra, um tipo para o que havia de vir. O povo de Israel, eles viam a sombra, até chegar um Novo Testamento, chegar a verdadeira imagem, não mais sombra. E para a glória de Deus, Jesus é o cumprimento de toda a Bíblia, é o cumprimento do Pentateuco, é o cumprimento da obra inacabada de Moisés, da obra inacabada de Josué. Jesus, ele fala muito mais no Pentateuco, ele fala muito mais nos profetas, ele fala muito mais nas poesias. Nós vamos encontrar Jesus em cada livro, em cada passagem, porque tudo aponta para ele. E o livro ele vai falar que essa revelação final como uma revelação concretizada. Nós temos essa revelação concretizada, porque Jesus não só morreu, muita gente foca só na morte vicária de Jesus. Ele não só morreu, o que aconteceu? Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, selando a vitória, cumprindo a promessa, e vai cumprir as outras promessas com a sua volta em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, chegamos ao término, acho que eu tenho alguns minutos ainda. Isaías 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos. Muitos homens estudaram como os textos bíblicos foram escritos, preservados, transmitidos. Mas além de perguntar como a palavra chegou até nós, também devemos perguntar o que Deus deseja construir em nós através dela hoje. Aprender sobre a Bíblia fortalece a mente. Viver a palavra de Deus fortalece a fé. Então, o que Pentateuco, o que Deus deseja construir através do Pentateuco na sua vida hoje? O Pentateuco não é só a história, o Gênesis, não é só a história de começo. Ela é a história de Deus criando começos. Deus quer criar um começo na sua vida. O Êxodo não é só a história da saída de um lugar
da escravidão para a promessa. Deus quer também colocar saída na sua vida. Deus está te levando para alguma promessa. Então, esses livros, eles falam com você, falam comigo. Elas são revelação de Deus para o propósito dele. E a palavra de Deus se renova cada dia mais. Quantas vezes você, ou até mesmo eu sou o testemunho disso, de ler uma passagem e ler naquela mesma passagem e ter um entendimento diferente, um entendimento profundo, porque o Espírito Santo revela. E assim, nós temos a reflexão final. O Pentateuco mostra um Deus que cria, chama, conduz no deserto e entrega a sua palavra. Em qual parte dessa jornada você está hoje? Precisando de direção? Aprendendo no deserto? Ouvindo o chamado? Confiando na promessa? Reserve um momento para refletir onde Deus tem conduzido a sua caminhada. Então, essa é a palavra que deixo para os irmãos. Peço perdão se atropelei um pouquinho, ou se eu não deixei se entender um pouquinho, tentei explicar o máximo possível aqui. E que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Que o Pentateuco não seja somente 5 livros, apenas uma composição de livros, não. Mas que seja 5 revelações extraordinárias. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu posso pedir ao irmão Fabiano para orar encerrando, Fabiano? Amém, pastor. Amém. Por favor. Querido Deus, Pai amado, te glorificamos, Senhor, exaltamos o teu santo nome, porque foi maravilhoso esse estudo, Senhor. Foi mesmo. Estamos aprendendo profundamente, Senhor, o significado da tua palavra. Estamos aprendendo, Senhor, a seguir e saber através das Escrituras a tua vontade e o teu querer. Continua, Senhor, até o fim deste curso, Pai, abrindo nosso entendimento. Em nome de Jesus. Nosso entendimento, nos dando cada dia mais, Pai. Muito Aleluia, glória a Deus. respeito dos teus mistérios. Obrigado, Senhor. Agora que vamos dormir, que essa noite seja tranquila. Guarda, por favor, Senhor, os nossos sonhos, o nosso sono. Sermos perturbados. Noite, abençoe. Que amanhã seja um dia maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Dispensado. Fica com Deus. Obrigado. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, Senhor.